Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui no Coisa de Doceira, na nossa live de SOS Vendas, onde eu vou contar para vocês tudo o que vocês precisam fazer para conseguir destravar as vendas. Bom, primeiro eu vou contar o que vocês precisam saber antes de começar a vender. E depois eu vou dar para vocês 5 estratégias de venda que com certeza vão te ajudar muito. Bom, para quem está assistindo live aqui agora, sejam muito bem-vindos. E para quem já está assistindo isso gravado também, aproveitem bastante, vai ter bastante dica, vai ser muito legal. Hoje vai ser uma live assim um pouco diferente, porque eu tô aqui na sala de casa, né? Não tô no estúdio onde normalmente eu faço. Tô fazendo a live de noite também, então tá um pouco diferente, porque realmente eu queria fazer assim um bate-papo com vocês, né? Agora deixa eu só acertar umas coisinhas aqui, deixa eu colocar para ver aqui os comentários. Muito bem. Então, sejam bem-vindos. Bom, gente, eu queria conversar com vocês sobre as vendas, porque eu acho que esse é um departamento que é extremamente importante no nosso negócio. Porque é com o dinheiro que você vai receber das suas vendas que você vai conseguir voltar uma parte dele para o seu negócio, que você vai conseguir investir em funcionários, em equipamentos, investir no seu próprio desenvolvimento. Então, é importante sim que a gente cuide muito bem das nossas vendas, né? Mas eu sei que ao mesmo tempo que esse é um departamento extremamente importante, é também onde as pessoas têm mais dificuldade, porque eu tenho recebido várias mensagens por DM de vocês, me perguntando como que eu posso fazer as vendas, como eu posso melhorar, enfim, eu não sei muito bem como fazer. Então, por isso que eu preparei aqui essa live para vocês, com várias dicas, para realmente dar essa força, né, e poder ajudar vocês. Bom, vamos lá. Oi, Tati. Oi, Ingrid. Bom, gente, boa noite, boa noite. Então, bom, antes da gente querer vender, tem algumas coisas que a gente precisa saber, certo? A gente precisa conhecer muito bem o nosso negócio, a gente precisa conhecer muito bem o nosso produto, porque senão, se você não conhece, você também não consegue vender direito, né? Se vender para o cliente, né? Então, a minha primeira pergunta para você é: você está pronta para vender? E por que que eu te pergunto isso? Porque, de novo, né, tem essa série de coisas que você precisa definir. E aqui vai uma dica, na verdade, para quem está começando o seu próprio negócio agora, tá? Para quem está começando a sua confeitaria agora. A primeira dica que eu queria dar é que você deveria escolher um produto para você focar, tá? Eu sei que às vezes assim, porque a confeitaria, ela é muito ampla, né? A quantidade de coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer doce, a gente pode fazer bolo, a gente pode fazer bem casado. Mesmo bolo a gente pode fazer em formatos diferentes, seja o bolo de pasta americana, bolo de buttercream, enfim. Então, o meu ponto aqui para vocês é que primeiro decida um produto onde você vai focar nele, você vai se especializar nele, e aí depois, conforme o tempo for passando, aí sim você vai colocando outras coisas na sua linha, enfim, você vai aumentando isso, né? Então, vamos supor que você escolheu que você vai fazer bolo, tá? Então, escolhe um tipo. Por exemplo, você vai fazer bolo de pasta americana, você vai fazer um bolo de buttercream, você vai fazer um bolo no pote, ou senão você vai fazer doces. Que tipo de doces que você vai fazer? Você vai fazer doces finos, doce gourmet, enfim, tá? Qual é o que você vai escolher ali para começar? Depois que você já tiver definido esse seu produto, você vai precisar definir a sua linha, né? Então, porque mesmo assim, de doce, você não vai poder vender um único tipo de doce, por exemplo, só brigadeiro de chocolate, né? Você pode focar em vender brigadeiros, mas você tem que definir ali os sabores, você tem que definir os diferentes formatos, como que você vai apresentar isso para o cliente, enfim. Então, o segundo passo é que você defina a sua linha, né, do produto que você vai entregar para o seu cliente, tá? O terceiro passo, depois que você já definiu isso, é você tirar belas fotos do seu produto para você poder mostrar para o seu cliente, para você poder postar nas suas redes sociais, enfim, para você conseguir usar na divulgação do seu produto, né?
Até porque muitas vezes é muito bom, às vezes a gente faz um site, ou enfim, ou às vezes você fala para a pessoa, ela não entende muito bem como pode ser, então você mostra ali com a foto, e isso já ajuda bastante para o cliente conseguir visualizar o que é que ele está querendo, o que é que você está oferecendo para ele. Depois disso, vem a outra parte, que é a questão da degustação. E aqui, daí, é bom que você já defina antes como que você vai apresentar essa degustação. Ela vai em qual caixa? Se for uma degustação de doce, quantos doces você vai colocar nessa degustação? Quais são esses doces que você vai colocar? Qual é, por exemplo, a ordem que você vai colocar ele dentro das caixas? Enfim. Então, é você definir essa sua degustação certinha, porque daí depois, quando você começar realmente a vender, essa parte já foi, é só daí você realmente fazer a receita, fazer o doce, colocar ali e mandar para o cliente. Você vai mandar mais alguma coisa? Essa sua degustação, ela vai ser feita no seu ateliê, você vai mandar ela para casa do cliente, ele pode vir buscar, ele pode, enfim, você entrega, como que vai ser isso? Você vai cobrar por essa degustação? Você não vai? Então, esse tipo de coisa você precisa definir, tá? Lembre-se também que o seu cliente, ele tá buscando facilidade, tá? E aí, por que eu digo que é muito importante você ter tudo isso definido, de você ter o seu cardápio, de você ter a sua degustação, de você ter a sua linha bem definida? Porque pensa o seguinte, o seu cliente, ele te liga, e aí ele fala, olha, eu queria fechar uma mesa de doces, eu queria um orçamento, enfim. Se você não tem essa linha definida, fica muito aberto o que é que você pode oferecer para esse cliente. Número um, que ele pode ficar um pouco mais confuso, porque normalmente nem eles sabem direito o que eles querem, ou eles também não entendem muito bem. Então, quando você já dá esse passo e fala, olha, é isso que eu tenho, essa é a melhor escolha, você deveria escolher tantos sabores, eu sugiro tantos tais e tais, de tais e tais famílias, ou enfim, de tal tamanho, ou essa quantidade para esse número de pessoas do seu negócio. Enfim, quando você já dá esse passo, você facilita a vida do seu cliente e, por um outro lado, você também facilita a sua produção. Porque no final das contas, que você sempre vai estar entregando mais ou menos que o mesmo produto, então fica muito fácil de você conseguir organizar a sua produção. Do que quando você deixa muito aberto e aí cada hora você vai fazer uma receita diferente, ou você tem que testar uma receita diferente para aquele cliente, depois você tem que testar para outra. Então você percebe que esse primeiro passo ele é realmente muito importante, né? Oi, Del! Muito obrigada! Já vi que já entrou aqui mais um monte de gente. Oi, Sabor Divino Doces. Oi, Paula. Oi, todo mundo. Bom, então esse era o nosso primeiro passo, tá? Então essas são as coisas que você precisa definir com relação ao seu produto e como que você vai entregar ele. Agora, aí depois disso, o segundo passo é que você precisa conhecer o seu mercado. Então você precisa saber como que esse mercado funciona, né? Você precisa entender mais ou menos quais são as praxes do mercado. Então, por exemplo, assim, no meu mercado de eventos, né? Eu sei que a noiva ela vai entrar em contato comigo, eu preciso mandar um orçamento para ela, daí ela vai ver mais ou menos se tá ali dentro do budget dela, ali dentro do orçamento dela. Daí ela retorna, eu marco uma degustação. Aí ela vem no ateliê, ou eu mando a caixinha, ela escolhe, depois disso eu já sei que é de praxe oferecer de 4 a 5 doces por pessoa para uma mesa de casamento, eu já explico isso para ela. Enfim, então você precisa entender direito como que esse seu mercado funciona. Porque às vezes você não está vendendo, por exemplo, para um evento que nem eu, sou muito focada para casamentos, né? E outros tipos de evento também, mas muito focada em mesa de doce. Mas às vezes você fala assim, ai não, eu tenho uma loja. Então, na sua loja, de repente, funciona de uma outra forma. De repente, não tem ali uma degustação, de repente, ou tem só um pouquinho ali que você vai entregar numa bandejinha só para a pessoa provar um pouquinho. Então, é por isso que tem diferenças, entendeu? Dependendo do mercado onde você vai atuar. O segundo passo é que você precisa conhecer muito bem o seu público-alvo. Então você precisa conhecer o seu cliente, né? Quem é esse seu cliente? O que é que ele está buscando? Por que ele está buscando aquilo, né?
para que tipo de comemoração que é, ou não é uma comemoração, enfim, sei lá, ele está comprando para pessoal dele, é porque ele vai fazer pequenas reuniões na casa dele, ou é um evento maior, por exemplo, tipo um casamento. Enfim, então é importante que você conheça esse seu cliente, né? Que, até porque você conhecendo ele, você sabe aonde ele está, você sabe o que é que ele gosta. Então também você consegue definir melhor ali os seus doces, o que você vai oferecer. Então, por exemplo, assim, eu na Ateliê de novo. Eu tenho a linha de doces casamento, mas às vezes eu também faço festa de 15 anos. Então eu já sei, por exemplo, que quando eu vou fazer uma festa de 15 anos, não adianta eu ficar tentando vender camafê ou doce de pistache, doce de, sei lá, de damasco. Porque a menina lá de 15 anos, ela quer saber de brigadeiro, ela quer saber de chocolate, ela quer saber de outras coisas. Mas eu sei também que numa festa de 15 anos, por exemplo, tem adulto, porque tem alguns pais. Então eu sei também que eu preciso oferecer alguma coisinha dessas de pistache, não sei o que, em menor quantidade, porque eu preciso agradar os adultos também. Entendeu? Só que a hora que eu vou oferecer essa degustação, ela tem muito mais brigadeiro, chocolate, etc., do que esses doces de frutas secas, por exemplo. Ao passo que se fosse um casamento, seria uma outra degustação que eu iria montar. E eu só consigo definir isso porque eu sei muito bem quem é o meu público-alvo, o que é que eles gostam, entendeu? A idade deles, enfim, tá? E aí, com isso, agora você já sabe muito bem o que é que você vai vender o seu produto e você já conhece o seu mercado, né? Ah, sim, faltou o terceiro passo do mercado, esqueci. O terceiro passo do mercado é que você precisa conhecer muito bem os seus concorrentes. Então, assim, o que é que os seus concorrentes estão fazendo? Como que eles oferecem esse produto deles? Né? Aonde eles estão? Quanto que eles cobram? Você está mais ou menos ali dentro do valor de mercado? Você está oferecendo mais ou menos o que eles oferecem? Entendeu? É importante que você faça esse seu estudo do concorrente também, porque você precisa saber porque isso vai te levar ao terceiro passo que eu vou contar daqui a pouco. Mas enfim, é muito importante que você saiba isso e que você conheça ele, né? Até por uma questão de preço, eu sempre falo aqui para vocês, por exemplo, você não pode copiar o preço do seu concorrente pura e simplesmente, né? Mas você tem que estar mais ou menos ali dentro da média do mercado. Então, é importante que você faça essa pesquisa, tá? E aí, isso tudo vai levar a gente para o nosso terceiro passo, que aqui você já definiu o seu produto, você já conheceu o seu mercado, você já conheceu o seu cliente, você já sabe dos seus concorrentes, então agora chegou a hora de você achar o seu diferencial. E aqui entra a pergunta que eu faço todo dia de manhã para vocês. Qual é o algo a mais que você pode entregar hoje? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Como que você pode se diferenciar, né? Se diferenciar dos seus concorrentes. Oferecer uma coisa melhor para o seu cliente. E por que que eu bato tanto nessa questão de você se diferenciar? Porque assim, quando você simplesmente entra no mercado e oferece a mesma coisa que o seu cliente pode encontrar em qualquer outro lugar, você acaba tendo dois problemas. Número um, que você acaba dependendo muito ou da questão do sabor agradar o cliente, e isso é uma coisa um pouco subjetiva, porque daí se ele só gosta muito mais da outra do que do seu, ou ele gosta muito mais do seu do que do outro, eu acho que assim, é muito pouco você se basear só nisso, entendeu? Eu acho um pouco arriscado. Ou você acaba atraindo o cliente que só está atrás do preço. E aí você entra em leilão e naquelas guerras de preço, mas a outra faz mais barato, mas enfim, a outra me deu um desconto X, eu quero que você dê também, esse tipo de coisa. Então, quando você tem um diferencial, quando você entrega alguma coisa a mais para o seu cliente, você, na verdade, você está dando para ele, ele vai ter essa sensação, na verdade, de que ele está recebendo mais do que o que ele está pagando. Ele vê mais valor no seu trabalho do que o que ele está pagando. E aí, por aí você já meio que cortou aquela história do preço, né? Obviamente que, tipo, se você tiver muito mais caro, é uma outra questão, mas
se quando você está muito parecido ali no valor, você acha que você já tem uma vantagem muito maior. Porque se ele paga mais ou menos a mesma coisa para você e ele leva mais coisa, ele vai ver vantagem e ele vai dar preferência para o seu produto, né? E aí, assim, ai, Juliana, mas como é que eu posso achar esse diferencial no meu produto, né? Eu não sei muito bem como me diferenciar, enfim. Então, aí eu queria dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que você venda bolos no pote, tá? Assim como você, outras pessoas também estão fazendo isso, também estão vendendo bolo no pote. O que é que você pode entregar a mais, número 1 do seu produto, aqui eu vou focar só no produto, depois em outros pontos, tá? Mas o que é que você pode focar a mais nesse seu produto, que vai fazer o cliente comprar de você e não do outro? Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Bom, você vai entregar uma embalagem diferente? De repente você pode personalizar essa embalagem, se os seus concorrentes não estão personalizando, ou de repente você pode personalizar de uma forma diferente. Você pode criar um sabor novo, uma combinação de sabores novos que ninguém tem, e aí só você tem. Enfim, então você pode trazer uma apresentação diferente, uma embalagem diferente. Como que é isso, entendeu? O que é que você pode entregar a mais ali para ele, né? E aqui, na verdade, entra daí uma outra dica que eu queria dar para vocês, que é realmente pensando na questão do formato do doce, dessa combinação do sabor, porque eu acho muito importante que a gente tenha um doce que seja um doce assinatura. Tá? Eu fiz isso com a minha empresa, a gente tem o nosso doce assinatura que é o sushi, e eu sempre bati muito em cima dele, então sempre liguei esse doce muito à minha marca e etc. E no final das contas, que hoje se a pessoa vê esse doce, ela vai lembrar da minha marca, entendeu? Então por isso que eu acho que é importante você ter ali, não é que precisam ser todos os doces da sua linha, mas é importante que você crie um que seja o seu doce assinatura, que ninguém mais faz, tá? E isso pode estar numa combinação de sabor e formatos diferentes, tá? E aí você dá um nome diferente e é isso, e daí você divulga bastante e sempre liga ele bem com a sua marca para ele ficar conhecido, né? Para quando a pessoa bater o olho, ela já reconhecer. Bom, e aí o que mais que você pode entregar para o seu cliente além desse diferencial no produto, tá? É importante aqui que você pense em criar uma experiência para o seu cliente. Você não está aqui só para vender o produto para ele, tá? Porque, de novo, se você só vende o produto, você vai cair naquela guerra de preço, você não está entregando muito a mais para ele. Então, toda vez que você olhar para o seu produto, você tem que pensar qual é a experiência que eu estou entregando junto com esse meu produto. E essa experiência, ela vai de tudo, ela vai desde o primeiro momento que ele entrou em contato com você, então do seu atendimento, de você ser solícita nesse atendimento, de ser um atendimento humanizado, então de você explicar para o seu cliente qual é a melhor escolha, explicar um pouco mais do seu produto, falar da qualidade dele, enfim, dar essas dicas. Por exemplo, de novo, no meu caso, a noiva chega lá, elas nunca sabem direito quantos sabores elas precisam comprar, ou quantos doces no total, ou em quantos sabores diferentes elas precisam dividir. Então eu já sempre falo para elas, quando elas entram em contato, eu já mando um orçamento para elas e eu já falo, olha, eu sugiro de tantos a tantos doces por pessoa, que você divida mais ou menos em tantos sabores, mas aqui eu já tô te mandando um orçamento só para você ter uma ideia do valor total e aqui já com uma ideia de que sabores que você poderia escolher. Mas vai ser um prazer receber você para uma degustação, etc. Aí você desenvolve, né? Depois ela vem, aí você faz a degustação, você dá atenção. Se você receber ela no seu ateliê, por exemplo, eu não sei, né? Se você recebe a noiva para fazer a degustação, ou enfim, a cliente, o que é que você pode fazer ali no dia? Você pode colocar uma música, você pode colocar uma plaquinha com o nome dela, você pode entregar um brinde ali no final para ela levar para casa e lembrar de você. Ou não, agora hoje em dia não estamos podendo receber, então eu vou mandar essa caixa de degustação para cliente. Então, legal, será que você pode mandar junto uma cartinha explicando para ela qual é a melhor forma
dela fazer aquela degustação, ou agradecendo, falando um pouco mais do seu produto. Enfim, só pensa nisso, assim, como que você pode criar uma experiência para o seu cliente. E aí aqui, ó, vai mais uma coisa, quando eu falo daquela questão de você conhecer o seu público e conhecer a questão do mercado, tá? E aí pensando também no pós-venda, digamos assim, depois que você já entregou o seu produto e nessa experiência em total. Eu sei, por exemplo, que em casamento, quando chega a noiva, ela fica lá, ela pensa na mesa de doce, ela compra, etc. Mas chega lá no dia do casamento, é tanta coisa que ela tem que fazer, que a última coisa que ela vai fazer vai ser comer um doce. E aí, o que eu faço? Como eu penso nessa questão da experiência dela, já sai da minha cozinha uma caixa com doces reservados para ela e para o noivo, onde eu chego no lugar, já dou para a assessora e falo, no final do evento você vai entregar essa caixa para a noiva. E isso é você se antecipar, porque eu sei que é a praxe de que ela comprou o produto e ela não vai conseguir comer. Então imagina a felicidade dela quando ela termina o casamento e fala, poxa, eu nem comi o doce. Tá aqui uma caixinha, você pode comer amanhã com calma, se deliciar, enfim, curtir. Então, de novo, é por isso que é exatamente por isso que é importante você saber direito como que acontece o processo inteiro ali do evento, ou enfim, né, do seu mercado e do seu cliente, entendeu? Porque você vai começar a pensar nesse tipo de detalhe. E isso vai sim fazer a diferença para o seu cliente. E o bom disso tudo, de você criar essa experiência, é que no final das contas, você acaba fidelizando esse seu cliente. Então ele sabe que a experiência dele foi tão boa que ele vai poder voltar. E isso também é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, assim, eu sei que se ela casou, daqui um pouco ela vai fazer aniversário, alguma outra pessoa vai fazer aniversário, depois de repente às vezes tem chá de bebê, tem, enfim, né, vai indo, depois tem batizado, tem etc. Então é você pensar, não adianta só você pensar naquele, pensa que daquele evento, ou enfim, daquela venda, podem vir várias outras vendas. Então, realmente, é você ter esse carinho e esse cuidado em cada detalhe para você oferecer essa experiência incrível do começo ao fim. Porque eu tenho certeza que ela vai voltar mais vezes e que ela vai acabar indicando para outras pessoas e essas outras pessoas acabam se fidelizando também e elas voltam outras 1000 vezes, entendeu? Então é mais ou menos assim. E com isso, no final das contas, depois de um tempo, né? Se você está começando agora, isso demora um pouquinho para você construir, mas depois de um tempo, você começa a ter esse pessoal te procurando sem necessariamente você foi atrás dela uma vez, mas depois ela vem atrás de você, entendeu? Acaba sendo uma venda um pouco mais passiva, digamos assim, e isso é muito bom, né? Mas enfim, então, só lembrem-se disso, tá? Você não tá ali para vender pura e simplesmente um produto para sua cliente. Você tá ali para vender uma experiência, tá? E aí eu tenho certeza que você pensando assim vai mudar completamente o seu jogo e a forma como você vai criar as coisas e como você vai abordar essa venda. Bom, e aí, gente, vocês estão gostando até agora? Já já eu vou entrar nas estratégias, hein? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Oi, Delícias da Glace. Oi, Forever Love Bakery. A Soninha. Oi, gente. Sejam bem-vindas aqui na nossa live de SOS Vendas. Eu vou então aqui só fazer uma pequena recapitulada do que eu falei até agora, para daí a gente entrar na parte de estratégia, tá? Então vamos lá. Primeiro, você definiu o seu produto que você vai começar focando. Aí você definiu a sua linha, né? Com base nisso, você fez o seu cardápio, você já colocou o seu preço, você tirou as suas fotos, você já definiu a sua degustação. Então, gente, aqui você já sabe o que oferecer, certo? Depois, você foi lá, você conheceu o seu mercado, você conheceu o seu concorrente, você conheceu os seus clientes, você entendeu direitinho como tudo aquilo ali funciona. Agora você já sabe para quem oferecer.
E aí, com tudo isso, agora você já se conhece, você já sabe o seu diferencial, você já sabe o que mais que você vai oferecer para o seu cliente além do seu produto, e agora você já tem o porquê ele precisa comprar de você e não do outro. E aí, gente, com tudo isso definido, a gente pode começar a pensar nas nossas estratégias de venda e a gente pode agora sair, né, e realmente vender, porque agora a gente tá pronto. Então, vamos lá. Ah, que bom, olha só, a Paula falou, muito bom, coisas que às vezes a gente não pensa. Mas é assim mesmo, sabe? Às vezes são pequenos detalhes que a gente olha e fala assim, nossa, mas isso é óbvio mesmo, né? Mas sabe o que que é? É que às vezes também na correria a gente tá tão focado que a gente precisa resolver as coisas no dia a dia e é tanta coisa que você precisa resolver. Muitas vezes, às vezes a gente tá sozinha, a gente precisa vender, a gente precisa comprar o ingrediente, a gente precisa estar ali na cozinha produzindo, a gente precisa estar entregando, a gente precisa fazer as contas, precisa cuidar do financeiro. Realmente é muita coisa, né? E aí, então por isso que eu quis trazer essa parte, né, que vocês precisam se conhecer, enfim, todas essas coisas que vocês precisam saber antes, porque eu acho que isso também vai facilitar muito, né? E é importante que às vezes a gente pare e pense nisso para daí poder traçar as nossas estratégias, até para a gente poder crescer e facilitar esse nosso dia a dia, né? Mas enfim, então vamos lá, gente. A primeira estratégia de vendas é você ter uma degustação estratégica. E aí, então, primeiro eu vou falar da degustação e depois eu conto para vocês por que que ela é uma degustação estratégica e não pura e simplesmente uma degustação normal, tá? Então, como eu falei mais cedo, na degustação você precisa pensar que você precisa ter uma bela apresentação, que você precisa criar ali uma degustação que acabe se vendendo sozinha, tá? Então, pensa o seguinte, nada melhor do que você ter o seu doce, ou o seu bolo, ou enfim, o seu produto na boca do seu cliente. Ele provar aquilo e falar, nossa, isso aqui é incrível. Já aí você já ganha bem o seu cliente, tá? É muito melhor do que simplesmente se ele tiver que comprar à distância, ele não sabe muito bem o que ele tá comprando ou não. Enfim, né? Ali você já deixa ele muito mais tranquilo, ali você consegue mostrar a qualidade do seu produto, enfim, né? Ele consegue saber se aquele sabor agrada a ele, etc, tá? Então pensa bem, monta essa bela apresentação, uma degustação que realmente resolva ali, né, o que o cliente está procurando. Você não precisa fazer uma degustação da sua linha inteira, tá? Nem que seja de bolo, de doce, enfim, não é que você precisa colocar tudo na sua degustação. Mas faça essa escolha, como eu estava dizendo mais cedo, se é para casamento, já escolhe os doces ali que são mais, que você sabe que vende mais e que agrada mais para o público de casamento. Se é uma festa infantil, você já vai separar os doces que são mais infantis, certo? Então, e aí depois disso, a parte que eu digo que essa degustação precisa ser estratégica, gente, é porque, na verdade, assim, não adianta você simplesmente sair aí entregando degustação à torta e à direito para qualquer pessoa que aparece, tá? Número 1, porque degustação custa. Isso tem um custo para o seu negócio, a gente entrega muita degustação e aí no volume isso vai se acumulando, né? Então realmente você precisa saber para quem você vai vender, para quem você vai entregar essa degustação, né? Então é você saber que você está fazendo essa degustação para um cliente que é realmente um potencial cliente que de fato pode comprar de você, que tem grandes chances de que ele vai comprar de você, tá? Então, aqui é você definir assim, se você sabe que é um cliente que você já mandou um orçamento, por exemplo, ele falou que ele se interessa assim, que existe a possibilidade, etc, legal, você manda. Só que a degustação, na verdade, você também pode mandar para outros lugares, por exemplo, não necessariamente só para o cliente que entra em contato com você. Então você pode colocar pequenas, como fala assim, amostras, né? Nesse caso, acho que seria... Essa palavra talvez seja melhor para entender. Você pode mandar amostras para outros lugares e esses outros lugares entregam para os clientes deles. E aí é legal porque você consegue ter
digamos assim, uma malha maior de pessoas provando o seu doce, tá? Mas mesmo assim, não é você pegar essa sua amostra e mandar para qualquer lugar. Você tem que mandar para lugares onde tenham o seu público-alvo, onde esse seu cliente, esse seu potencial cliente está, tá? Porque, de novo, você só sair mandando doce para um monte de lugar, que vai entregar para um monte de gente que não vai ser o seu cliente ou que de repente não vai ter esse interesse, você só está tendo um custo à toa, tá? Então é por isso que eu digo que a primeira estratégia é você ter uma degustação estratégica, tá? Agora, isso me leva para o segundo ponto, a nossa segunda estratégia, que são as parcerias. Gente, eu particularmente acho que essa é a melhor estratégia de todas, tá? Porque pensa assim, o seu cliente foi na assessora. E aí a assessora, você fez a parceria com uma assessora de casamento, por exemplo, e aí ela fala de você, ela fala super bem de você e não sei o que lá, meio que ela já te vendeu para o cliente, entendeu? Agora imagina se você já pegou aquela sua degustação estratégica e você tinha mandado para essa assessora dar esse seu doce para essa cliente. Então ela tá ali falando super bem de você e aí ela vai lá e entrega o seu doce para a pessoa. E eu não tô falando aqui que precisa ser uma caixa gigante, às vezes pode ser um, tá? Entrega e aí a cliente prova e fala, quando ela entrar em contato com você, você já tá assim com as suas chances, essa venda ela já vem quase que fechada. Entendeu? Você só precisa, obviamente, atender ela bem, fazer a degustação, enfim, chegar ali num acordo, né, do orçamento, etc. Mas normalmente essas clientes que vêm indicadas por outras pessoas, elas já confiam mais no seu trabalho, mesmo sem conhecer, porque a outra pessoa já te vendeu. Então é importante sim que você pense em fazer parcerias, tá? Ah, mas Juliana, onde é que eu posso fazer essas parcerias? Eu não sei onde fazer, enfim. Então agora você pode fazer assim, por exemplo, quem é a sua cliente e onde ela vai? Então, de novo, eu vou pegar só o exemplo da noiva porque é mais fácil para exemplificar, tá? A noiva para o casamento, ela tem que passar num monte de fornecedor do mercado. Então ela precisa ir no salão de beleza, ela vai ter que ir no fotógrafo, ela vai ter que ir no espaço, ela vai ter que ir na assessora, ela vai ter que ir no buffet, ela vai ter que ir no cara da música, no DJ, enfim. Eu sei que ela vai passar nesses lugares, certo? Então, eu faço parceria com esses fornecedores do meu mercado, entendeu? Que não são meus concorrentes diretos, né? São outros fornecedores que também estão ali no meu mercado. Eu faço uma parceria com eles para eles me indicarem, entendeu? E aí, isso é muito bom, porque e aí às vezes eu também mando esses doces para eles poderem oferecer para cliente. E isso é bom, na verdade, porque é bom para os dois lados, entendeu? É uma via de mão dupla. Número 1, porque ele tá me indicando, então é bom para mim, certo? Porque ele tá ali me vendendo. E para ele também é bom, porque eu tô mandando um docinho lá para ele poder entregar para cliente. Então imagina, o fotógrafo vai lá, atende a cliente, faz toda a apresentação dele, etc. E aí no final ele pega e fala assim: "Olha, eu tenho um presente para te dar para você ir embora". E aí ele dá uma caixinha dos seus doces para cliente, uma caixinha pequenininha mesmo, tá? Então, ele já meio que ganhou uns pontos ali com a cliente também, porque ele criou uma experiência, entendeu? Ele já ofereceu algo a mais ali. E para você foi ótimo porque ela já teve o contato ali com o seu produto, ele já falou super bem. Então vocês percebem que é bom para os dois lados. Obviamente que depois você também faz essas parcerias, que ela também tem que ser boa para ele. Então, quando uma outra cliente vem até você, você também pode indicar ele, você pode, de repente, mostrar alguma coisa desse seu outro fornecedor, enfim. Às vezes você pode também, nessas parcerias, você pode criar um sistema, por exemplo, de desconto. E que então, se a noiva fechou, sei lá, se a cliente fez alguma coisa no salão de beleza e gastou, sei lá, X, ela ganha 10% de desconto nos seus doces. Por exemplo, você também pode fazer algum tipo de parceria desse jeito, tá? Não necessariamente precisa ser só mandando o seu produto, enfim, você pode fazer uma parceria de desconto, alguma coisa assim. Outros lugares onde você pode buscar, se você fala assim, não, mas eu não trabalho com eventos, sei lá, o meu mercado é outro, você pode, por exemplo, fazer parcerias com lojas.
certo? Então, lojas onde você sabe que o seu cliente vai estar. Então, por exemplo, assim, vamos supor que as suas clientes sejam moças que estão grávidas. Bom, elas precisam ir em loja comprar roupa de moça grávida, elas precisam ir em loja comprar roupa de bebê, elas precisam, enfim. Então você pode fazer uma parceria com essas lojas, onde você também manda algumas amostras dos seus doces e elas podem oferecer junto com um café, alguma coisa assim, entregar o seu cartão, enfim, o seu folder, alguma coisa onde elas façam a sua divulgação, tá? E por último, vem uma outra parceria, que essa eu acho que ela pode ser assim um pouco. Como fala, amor, quando é assim que não é muito normal? Inusitada. Exato, obrigada. Ela pode ser assim um tanto quanto inusitada, mas eu vou te dizer que eu acho que ela é importante também, tá? Você pode fazer parcerias com as suas concorrentes. Juliana, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer uma parceria com a minha concorrente? Você tá louca? Não, gente, eu não tô louca não, entendeu? Porque pensa só, eu não tô dizendo que você precisa necessariamente fazer uma parceria com a sua concorrente direta. Então, por exemplo, assim, você vende doce, certo? Mas você não faz bolo. Eu não tô dizendo que você precisa fazer uma parceria com outra doceira, mas você pode sim fazer uma parceria com uma boleira. Porque aí, imagina, você só vende doce, ela só vende bolo. Por que que vocês não se unem e não entregam ali um pacote completo para o cliente? Já entrega doce, bolo e tudo junto, entendeu? Uma indica a outra. Eu, por exemplo, eu tenho concorrentes que eu mantenho um contato um pouco mais próximo, porque às vezes até eu preciso de uma ajuda, gente. É bom você às vezes ter uma concorrente próxima, entendeu? Quantas vezes, e agora não só em questão de venda, tá? Mas quantas vezes eu já precisei ligar, às vezes assim, para uma concorrente minha e falar, cara, quebrou aqui o meu aparelho, eu preciso entregar aqui os doces agora, será que você pode me emprestar ele, entendeu? Ou às vezes, até de chamar elas, falar, meu, vamos sentar para um café, porque, meu Deus, os custos aumentaram muito, eu queria trocar umas figurinhas, eu queria saber onde você está comprando, ou qual fornecedor você está usando. Gente, vocês podem sim fazer essas trocas de figurinhas, tá? Até porque é o seguinte, o mercado é grande e ninguém vai conseguir abraçar o mercado inteiro sozinha. Tem lugar para todo mundo. Então, pensa, às vezes ela tá lotada. E aí, para não deixar o cliente na mão, ela te indica o cliente. Entendeu? Ou quantas vezes eu estava lotada e eu indiquei a minha concorrente para o cliente só para eu não deixar o cliente na mão, certo? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Não estou dizendo que você precisa fazer com todas as concorrentes também não, tá? Mas é importante, e principalmente nesse sentido que eu falei para vocês, de repente busca uma concorrente que faça algo que você não faz e que vocês consigam juntar isso e que vocês consigam daí entregar um pacote completo para o seu cliente, certo? A Del falou que aqui, eu tenho uma parceria com uma amiga que faz doces. Muito bem, Del, porque você faz bolos, certo? Aí, ó, eu prefiro fazer bolos. Ela faz os doces e eu ganho uma pontinha. Exatamente, é bom para as duas, entendeu? Porque às vezes pensa assim, às vezes ela tá um pouco mais fraca nas vendas, aí você recebeu um pedido maior, você já manda para ela, levanta. Às vezes você, poxa, eu não tô com muito pedido, mas ela tem um grande, ela manda daí de repente um bolo que você não tava esperando. É isso aí, meu. Eu acho que a gente unidos venceremos, entendeu? O que a Tati falou? Acho super bacana. Eu não faço bolo esculpido, mas se um cliente me procura pedindo esse tipo de bolo, acho super importante ter alguém de confiança para indicar. Exato. Exatamente isso. Você pode indicar, com certeza, entendeu? Ou você faz isso que eu tô te falando, de repente pega uma ali que você tem assim uma afinidade maior, né? Enfim, uma que seja um pouco mais a sua colega, e aí vocês podem até fazer uns kits juntos, enfim. Aliás, eu vou voltar nisso um pouco mais pra frente, tá? Eu vou voltar nesse ponto mais pra frente, vocês vão entender por que eu tô falando isso também. A Suzana falou fazer parcerias com quem faz bem casados. Também, exato, entendeu? Até porque bem casado, ó, eu vou te falar que dá um trabalho ter que dar aquele monte de laço, ter que embalar aquele monte de bem casado. Então, às vezes, pensa só. Você faz a parceria com a moça do bolo, com a moça do bem casado, você já entrega o evento inteiro ali, entendeu? Eu acho bem legal. Enfim, então pensem nisso, gente. As concorrentes não precisam ser as nossas maiores inimigas, tá?
Bom, então agora a gente vai para a nossa terceira estratégia, que são as ações para datas comemorativas, tá, gente? Então aqui eu tô dizendo de Natal, Páscoa, Dia das Mães, enfim, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, enfim, são 1000 datas que a gente tem aqui, certo? E qual é o bom de você focar e você se organizar e se preparar para essas datas, tá? O que acontece é assim, pensa que você tem as suas vendas do ano todo, e você vende isso aqui, tá? Então, normalmente tende a ser, tipo, o gráfico tende a ser mais ou menos assim. Ele sobe e desce, mas ele tende a ser uma linha. O bom dessas datas é que você consegue dar um pico de entrada de dinheiro na sua empresa, entendeu? Porque, de repente, ali, imagina, na Páscoa, você sai vendendo um monte de ovo de Páscoa, você acaba vendendo muito mais do que você vende normalmente. Então, você consegue dar uma bela injetada ali no seu faturamento, tá? Só que, para você fazer isso, não adianta você querer fazer em cima da hora, tá? Essas datas comemorativas, elas demandam que você se organize, que você se prepare para elas, tá? Para realmente você conseguir... realmente, para você conseguir faturar muito e essa data comemorativa realmente valer a pena, você precisa se programar bastante, tá? Deixa eu só ver aqui o que a Del perguntou. Quando sua concorrente vende um preço inferior ao seu, aí eu fico com uma raiva. Olha, Del, não tem como a gente controlar isso, tá? E aí que entra também uma questão do porquê eu não gosto muito da estratégia do tipo, você sempre tentar vender mais barato do que o seu concorrente, tá? Eu vou até te explicar por quê. Eu penso o seguinte, quando a gente começa com essa história de uma concorrente tentar vender uma mais barato que a outra, é ruim para o mercado inteiro, tá? É ruim para todas as doceiras. Porque o que você está fazendo ali, na verdade, você está pegando o valor daquele produto e só está levando cada vez mais para baixo, certo? Porque imagina, vamos supor que a gente vende, sei lá, um doce aqui a R$5, tá? Aí vem uma outra doceira e faz ele a R$4,50. Aí você vai lá e abaixa ele para R$4,30. Aí vem a outra e abaixa ele para R$4,20. Aí vem não sei o que. Só que você percebe que daí o valor desse produto no mercado tá caindo. Então ele não é bom para ninguém, sabe? Então, o que você falou? Também não gosto de baixar o preço, porque eu sei da qualidade dos meus bolos. Exatamente isso, suja o mercado, prejudica todo mundo. Exato, gente, prejudica todo mundo, tá? Então, por que eu fico batendo tanto aqui que você precisa criar essa experiência, você precisa entregar mais valor para o seu cliente, você precisa entregar mais do que o seu produto? Que é justamente para você não precisar depender tanto do preço. Entendeu? Que é você fazer o seu cliente enxergar mais valor naquilo e querer pagar o quanto você está pedindo. Que é justamente para você fugir dessa guerra de preços, entendeu? Eu sei que pode ser um pouco difícil, mas eu também tenho uma outra questão nessa questão do preço, tá? Que isso eu senti comigo. Eu senti muito isso, né, meu bem? Eu acho que no começo, porque eu comecei assim, ai, nossa, eu tô começando, eu vou vender super barato, e não sei o quê, porque eu não tenho nome, porque eu não tenho nada, etc. E eu vendia barato. Aí sabe o que acontecia? Lá em 2008. Ah, bom, sim, lá em 2008, lá atrás, quando a gente tinha o quê, amor? 18 anos? A gente tinha 18 anos quando a gente começou. Enfim, mas a nossa ideia era, tipo, eu vou vender aqui baratinho, bem mais barato que o mercado, etc. Eu não tinha essa noção toda de negócios ainda, enfim, né? Isso veio com o tempo. Mas sabe o que acontecia, gente? No final das contas, que eu fazia um produto que era super legal, eu trabalhava com uma altíssima qualidade e eu, no final que eu só atraía cliente que ficava falando assim, ah, mas não sei aonde eu acho mais barato, mas eu posso comprar, eu fazia, por exemplo, eu tinha o meu brigadeiro belga, com chocolate belga, com isso, com aquilo, eu pagava, tudo certinho ali na minha empresa, etc. Os meus custos eram, assim, um pouco mais altos e etc. E aí o cliente, ah, não, mas eu posso comprar o brigadeiro normal, não sei aonde, na padaria, no não sei o quê. Só que não era igual,
entendeu? Não era o mesmo produto. O meu produto ali era superior ao produto que, por exemplo, sei lá, a padaria estava vendendo. É diferente se você está vendendo na mesma qualidade, tá? Só que eu estava vendendo um produto numa qualidade maior, entendeu? Só que eu estava atraindo o cliente que queria essa qualidade aqui, não queria a qualidade que eu estava entregando. Então, no final, eu estava atraindo o cliente errado, entendeu? Então, depois também chegou uma outra questão que eu acho assim: você tem que valorizar o seu trabalho e você precisa se valorizar, tá? Veja que eu não tô dizendo aqui que é para você cobrar qualquer coisa e para você cobrar demais, tá? Eu acho que você tem que ser justa no seu preço. Eu acho que você tem que ser justa no que você cobra do seu cliente, tá? Só que aí, de novo, você tem que colocar todos os custos, você tem que sim ter o seu lucro em cima. Não é aqui, é o que eu falei outro dia numa outra live, não é que eu tô pagando uma calça aqui de custo fixo, de matéria-prima ali, de custo R$ 20 e tô vendendo ela 2.000, tá? Porque isso eu acho errado. Então eu acho assim, você não deve explorar o seu cliente, você deve ser justa, mas você precisa sim se valorizar. E a partir do momento que você chega e você fala, olha, custa tanto. Esse dia, por exemplo, que o meu cliente falou, ah, não, porque eu queria pagar mais barato, eu falei pra ele, olha, eu super entendo, eu realmente peço desculpas, mas eu não vou conseguir te atender, porque veja bem, eu só trabalho com matéria-prima importada, eu tô trabalhando com chocolate belga, eu tô isso, eu tô aquilo, a minha produção é assim, é assado, blá, 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 blá. O preço que você quer pagar não cobre o meu custo. O meu custo é maior do que o preço que você quer pagar. Então, me desculpa, mas não vai ter como fazer. E aí o cliente começa a entender, entendeu? Porque você foi lá, você explicou para ele, você mostrou para ele que realmente aquele preço tá justo e que na verdade é realmente que ele custa mais por causa daquela qualidade XYZ, etc, tá? Então, gente, eu acho que pensa nisso, assim. E a partir do momento que também tem uma outra questão que eu também aprendi nas nossas andanças da vida, especialmente em mercado que nem o nosso, que tem muito. É meio que de praxe que você tem que dar desconto para o cliente, tá? Na questão do mercado de eventos. Eu descobri uma coisa. Que às vezes o cliente, ele até tem o dinheiro para pagar, tá? E ele até pagaria aquilo. Ele tá pronto para pagar aquilo pelo seu produto. Só que ele sempre vai tentar um desconto. Então ele vai ficar ali tentando pressionar, 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 e aí você, às vezes, com medo de perder o pedido, você acaba baixando o preço, dando mais desconto, mais desconto, mais desconto, mais desconto, você entendeu? E no final, que eu acho que chega uma hora que você precisa falar, olha, me desculpa, esse é o meu limite. Eu vou dar o desconto para você, mas eu só consigo chegar até aqui. Eu gostaria de te dar mais desconto, etc. Mas você veja, o meu produto é assim, assim, assado, eu tô entregando isso e isso pra você, eu adoraria, mas eu peço mil desculpas, eu não consigo. Sabe o que acontece? Na maior parte das vezes ele fala, então tá bom, então eu vou pagar. Entendeu? Então... Foi justamente quando a gente conseguiu fazer essa coisa, né? Eu não sei se dá pra te ouvir, vem mais perto. Quando a gente conseguiu, a gente aprendeu a se posicionar. Exato. E também a se preocupar com a questão da experiência do cliente, é que a gente conseguiu, né, atrair os clientes certos. Exato. Aí eu não sei se vocês ouviram, porque o Afonso está longe do microfone, então eu vou repetir, tá? Mas ele falou que foi justamente a partir desse momento que a gente começou a entregar essa experiência para o cliente, que a gente começou a se valorizar e a se posicionar, que também a gente começou a atrair o cliente certo, tá? Porque não é... Aqui a gente entra numa questão assim... Quando eu falo para você ali que você precisa definir o seu público-alvo, é justamente isso. Não acha que é você chegar aqui e vender, tipo, ah, mas eu vendo... O que você faz? Ah, eu vendo doce. Para quem? Ah, para quem quiser comprar. Não, gente, não é assim. Você precisa saber quem é o seu público. Até porque você precisa saber... até para você definir, por exemplo, a qualidade que você está entregando ali do seu produto, e, enfim, o preço que você está cobrando, ali você já tem que fazer, você já faz um corte no seu público. Esse é o meu público. Porque também se você fala, eu quero atender um público X, tá? Que é X. E você está oferecendo Y, meio que não importa o quanto você vai cobrar, deixar de cobrar, e enfim. E às vezes você está oferecendo até mais do que o que ele quer, sabe assim? E é meio que desnecessário.
Então também daí tem um outro ponto que é o seguinte, às vezes você fala, mas a minha concorrente eu não estou conseguindo ficar dentro do preço de mercado. Então daí eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Você está entregando a mesma coisa que a sua concorrente em nível de qualidade, etc, né? O seu público é o mesmo da sua concorrente, e aí só de repente, tipo, seus custos estão muito altos e você tem que pensar em diminuir eles? Ou será que você está focando no mercado, no público errado? Entendeu? Me conta aqui, né, o que vocês, se vocês sentem isso, se vocês estão, se isso faz sentido para vocês, né? Tá dando para entender mais ou menos aonde eu tô tentando chegar aqui e qual que é a importância quando eu falo para vocês que vocês precisam se valorizar e se posicionar. E na verdade, gente, olha, só lembra que nada disso é para você ser muito direto e grossa com o cliente, né? Nada disso, tá? Dá super para você fazer isso de uma forma carinhosa e de uma forma tranquila. Oi, Ilma! Tudo bom? A Adel falou aqui, é verdade. Ela te ouviu, amor. A Adel te ouviu. A Ilma falou sim. Então é isso, gente. Então é realmente você saber em que mercado que você está se posicionando, em que público que você está se posicionando, tá? Se você tá se você tá, como eu falo assim, mirando no público correto, entendeu? Oi, que bom ver você por aqui. A Del falou, faz sentido sim. Uma vez uma cliente estava negociando um bolo comigo e eu defendi o valor até o fim. E aí, Del, ela pagou? Ela comprou? Ou como é que foi? Você teve que abaixar? Conta aí como é que foi. Mas gente, nossa, quanto cliente que... Isso é uma coisa engraçada, né? Tá certo que ali depois a gente já tava com mais experiência também e tal, mas eu comecei a reparar isso, sabe? Que quando eu comecei a me posicionar, Aí a Del falou que o cliente pagou. É isso aí, Del, é isso mesmo, porque... Exato, não baixa. Eu acho que assim, se for a praxe do mercado, como eu te falei, que no mercado de eventos para casamento, etc., normalmente é uma praxe que você tem que dar um desconto, até porque são pedidos que são muito maiores, tá? São pedidos grandes e não sei o quê, então também não seria muito legal se você não desse um desconto ali, sei lá, é a praxe do meu mercado, então não tem nada que eu possa fazer. Então, só que existe um limite, entendeu? Eu sei, por exemplo, que eu tenho várias concorrentes que dão muito mais desconto que eu. Só que eu me defendo pro cliente, entendeu? Eu me posiciono, eu me valorizo, porque é o seguinte, gente, se você quer que alguém te valorize, você precisa se valorizar antes, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu? Então aí ela falou, eu paguei, não baixei, não, é isso mesmo, porque você tem que pensar que o cliente, ele vai ficar tentando ali ir até o limite, entendeu? E aí você só pode fazer, gente, se vale a pena. Porque também tem essa, você fazer ali só pra, eu vou baixar, pra você não ganhar nada, pra você ter prejuízo, é melhor que você nem pegue esse pedido. Entendeu? Até porque às vezes você pega um pedido desse, que vai tirar o espaço. Caiu? Voltou? Ah, então tá. Ah, desculpa, gente, achei que tivesse caído. Mas enfim, às vezes também você tem que pensar isso, porque a gente, como eu sempre falo, a gente tem ali os nossos recursos limitados, a gente é limitado o tanto que a gente consegue produzir, certo? A capacidade da nossa cozinha e etc. Travou, amor? Eu acho que travou. Ixi, peraí, deixa eu ver aqui se travou. E agora? Ligou? Vídeo ao vivo pausado. Reconexão bem sucedida, deu aqui. Gente, me conta se travou a live. Voltou? Eu não sei, achei que deu uma travada aqui na live. Voltou, amor? Voltou. Voltou, então tá bom. Então, só recapitulando o que eu tava falando, que eu não sei que horas que travou aqui. Mas... então pensa também o seguinte, que a gente tem ali os nossos recursos limitados. Você tem uma certa quantidade, uma capacidade que você consegue fazer na sua cozinha, certo? Ah, voltou. Muito bem, que bom. Obrigada, gente. Desculpa aí, eu não sei o que aconteceu. Mas é normal, né? Problemas da tecnologia. Enfim, então você tem que pensar o quanto é que você consegue produzir ali na sua cozinha.
Aí você vai lá, pega um pedido desse que você quase não tem lucro ou que você tá tendo prejuízo e isso tá te tomando espaço de um outro pedido que você poderia estar tendo lucro, entendeu? Então é esse tipo de coisa, a não ser que você fale para mim assim, ah não, Juliana, olha, esse pedido aqui eu tô fazendo ele só a preço de custo por uma questão estratégica, certo? Porque isso é coisa que eu já fiz. Entendeu? Ah, porque, sei lá, eu tô fazendo isso para um parceiro meu, entendeu? Porque aí ele vai pagar só o meu custo, mas eu tô fazendo isso porque isso vai me divulgar e etc. Aí, se for por uma questão estratégica, tudo bem. Se for só para atender um cliente errado, aí eu acho que não vale a pena, entendeu? O que a Adele falou aqui? Porque a Adele foi lá e se posicionou com o cliente. Então vamos ver. Ela disse que não podia gastar muito. Aí eu fui ver o Insta dela, ela estava se preparando para uma viagem. E aí ela disse que depois me ligava. Aí ligou e confirmou a encomenda. É, mas é isso aí. É isso aí. E aí eu acho que assim, gente, não são todos os clientes que sempre vão fechar com a gente. E aí se não deu, ok. Vamos pro próximo, vamos melhorar, vamos batalhar, vamos ajustar aqui, porque será que ele não fechou? Se era só realmente por uma questão de preço, talvez ele não era o seu cliente ideal. Talvez ele não era o seu público-alvo. Então, talvez você tenha que ajustar a sua estratégia para realmente atrair o cliente correto. Certo? Vamos ver aqui. Oi, Thaís. Oi, GWE Doces. Tem um monte de gente aqui entrando. Oi, Érica Rosa. Muito bem, gente. Então, só agora a gente fez esse pequeno parênteses aqui, meio comprido. Vamos voltar para a questão das ações das datas comemorativas, que era o que eu estava falando com vocês, que é a nossa terceira estratégia. Só para quem entrou aqui agora, eu vou dar uma pequena recapitulada, tá? A gente já falou do que a gente precisa para conseguir vender, né, começar a vender os nossos produtos. Então eu falei que a primeira coisa que você precisa fazer é definir a sua linha, definir o seu produto, o que você vai focar ali, né, e aí definir a linha, quais sabores você vai oferecer, definir o seu cardápio, definir o seu preço, tirar suas fotos, que aí aqui você já sabe o que é que você está oferecendo para o seu cliente. Daí depois você precisa conhecer o seu mercado, conhecer o seu público-alvo e conhecer a sua concorrência, porque aí você sabe para quem você está oferecendo o seu produto. E com isso você também vai se conhecer e conseguir definir o seu diferencial, certo? O que é que você vai entregar a mais além do seu produto. E aí você tem o porquê o cliente precisa comprar de você. Certo? Só uma pequena recapitulada para quem entrou agora. E aí, depois disso, então, eu comecei a entrar nas 5 estratégias de vendas. E a primeira, eu falei da degustação estratégica, onde você vai definir direito para quais são os clientes que você vai entregar a degustação, aonde você vai mandar, de você pensar numa bela apresentação, uma degustação ali que se vende sozinha. Depois disso, a gente falou de parcerias, certo? Que é o famoso boca a boca, então de você fazer parceria com outros fornecedores do seu mercado. Por exemplo, se você trabalha, não sei, com eventos, pode ser salão de beleza, fotógrafo, espaços, assessoras, enfim, ou fazer parcerias com lojas. Depois a gente falou um pouco mais das concorrentes também. Seja bem-vinda, parceira da Del, aqui a parceira dos doces da Del. Que bom que você entrou aqui também na nossa live. Bom, gente, e agora então vamos falar da nossa terceira estratégia, que é ações para as datas comemorativas, que eu estava explicando para vocês que então focar nessas datas é muito bom, porque a gente consegue dar uma injeção, né, uma turbinada no nosso faturamento nessas datas, por exemplo, a Páscoa, o Dia das Mães, o Natal e etc. Só que o que acontece, gente? Para que realmente a gente consiga vender muito nessas datas, a gente precisa se preparar com antecedência, tá? Isso vai depender muito da data em si. Então, por exemplo, Páscoa e Natal eu acho que são os maiores. Então é bom aí que você se prepare, comece a se preparar com uns 4 meses de antecedência, por aí, depende
né? Depende, não tem uma data correta, assim, 4, 5 meses, sei lá, mas tudo depende da sua estrutura e de quão rápido você acha que você vai conseguir fazer as coisas. Mas é bom que você defina com bastante tempo de antecedência, porque daí você consegue definir o produto, você consegue pegar orçamento com o fornecedor, você consegue comprar as embalagens, você consegue tirar as fotos, você consegue definir o preço, você consegue definir como que você vai divulgar, certo? Isso tudo aí sempre leva alguns meses para acontecer. E aí depois você tem aí um período que você consegue bater bastante ali na divulgação para fazer as vendas, para daí produzir tudo isso e poder entregar, certo? Então se planeje, se prepare com antecedência. E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Gil, mas o que eu faço? Eu tô começando. Não tem problema, gente. Eu perdi esse ano. Não tem problema. Faz o seguinte, tira um dia que você tá um pouco mais tranquila, pega ali o calendário, seja desse ano, já pega o do ano que vem também, porque aí você já deixa anotado e já resolveu isso ali numa sentada. E lista todas as datas comemorativas que você tem ali no ano, e o que é que mais ou menos você pode fazer para cada uma, escolhe ali quais datas você vai querer focar, certo? E aí quando que você vai precisar começar a pensar nelas? Coloca na agenda, tá? Assim, tipo, eu vou focar pro Natal, legal. Então, quando que você vai começar a se preparar pro Natal? Eu vou começar a pensar no Natal em agosto, para eu poder me preparar, para eu poder começar a divulgar em novembro, sei lá. Então tá bom, então põe lá na agenda, põe no celular para ele apitar em agosto, para você voltar e focar nisso, entendeu? Até porque, de repente, agora é muito cedo, então, aí, de novo, quando eu falei outro dia, você precisa setar ali as suas prioridades, então talvez isso não seja a sua prioridade para o momento, mas em alguma hora ela vai ser. Então já deixa anotado para você não esquecer e voltar nisso, tá? Muito bem. Só lembrando que algumas datas comemorativas você talvez precise também entender quando essas vendas acontecem. Então, por exemplo, eu tenho a sensação que Natal, quando você tá ali depois de outubro, que passou o Halloween ali, então no começo de novembro eu acho que você já pode começar a falar do Natal, porque quando as outras pessoas já começam a falar disso, meio que daí já é a hora que você pode começar a divulgar também, porque eu acho que as pessoas, por exemplo, pro Natal, elas tendem a se organizar com um pouco mais de antecedência, certo? Elas compram presente antes, etc. Uma data menor, tipo um Dia dos Namorados, por exemplo, eu acho que a gente sempre acaba, não, Dia das Mães, ou sei lá, eu acho que a pessoa vai se programar um pouco mais perto dessa data. Então, de repente, você começa ali com umas 2 semanas de antecedência, você começa a divulgar, já para marcar essas vendas, né? Marcar ali para você poder organizar a sua produção e poder entregar, enfim. Então isso também depende muito de data para data, mas é importante sim você focar nelas, porque elas realmente vão te ajudar a criar esse pico nas vendas, né, e esse pico no seu faturamento que realmente dá um belo alívio. Bom, e aí a gente vai para nossa quarta estratégia, que é o delivery, tá, gente? Especialmente para tempos atuais, onde a gente não pode sair de casa, onde tem um monte de coisa fechada, a gente não tem grandes reuniões, não tem, né, assim, aglomeração de pessoas, nem nada disso. Então, eu acho que o delivery, ele tá muito em alta, tá? E aí, aqui, você tem que pensar um pouco melhor nos seus produtos, até porque você precisa pensar produtos que vão ser entregues ali, de repente, se for, tipo, sei lá, um iFood, alguma coisa assim, um Rappi, então às vezes eles vão de moto, etc. Então você tem que pensar um pouco melhor quais são os produtos que você consegue entregar no delivery, quais não vão bem, quais vão, como que vai ser essa embalagem, etc. Mas o legal aqui do delivery é você pensar em algumas coisas, tá? Número 1, que você pode montar alguns kits, certo? Número 2, que você pode montar caixas de presente. E número 3, você pode simplesmente ter ali, sei lá, as fatias de bolo, pode ter alguns docinhos, se a pessoa quiser, só para ela comer ali, ela mesma, né, para consumo próprio, digamos assim, que não é porque ela vai dar para ninguém, tá? Então você pensa nessas diferentes opções. Os kits, por exemplo, seria de repente até mais para vender, não tanto se fosse de repente no iFood assim, mas eu acho que em outros aplicativos onde ela consegue encomendar. Então, por exemplo, eu já vou dar aqui juntando 2, tá? Agora vai ser Dia das Mães. Você poderia, por exemplo, ter esse kit
Agora talvez esteja um pouco em cima da hora, mas vamos supor pro Dia dos Namorados. Monta um kit ali de doce ou uma caixa de bombom junto com um bolo. Você pode até fazer uma parceria com alguém do seu mercado, de repente, que tenha flores. Vocês montam ali um kit meio juntas e que daí você pode botar para vender e, enfim, e faz essa entrega por delivery, certo? A pessoa encomenda, etc. Um aplicativo que vocês podem usar para fazer isso é o Goomergo. Tá? Eu vou até escrever aqui nos comentários, só para vocês verem como que escreve. O Goomergo, na verdade, ele é mais pro cliente entrar em contato com você, né? Ele não é que nem o Rappi, que tem o moço na moto ou no carro, qualquer coisa assim, né? Ele faz esse contato do cliente com você pelo WhatsApp, você fecha a venda pelo WhatsApp e depois você mesmo vê. É um cardápio virtual, né? É um cardápio virtual, exatamente. Então, e aí você fecha essa venda pelo WhatsApp e aí você mesmo depois entrega, ou a parte da entrega você quem tem que resolver, certo? Então você daí vê como é a melhor forma de você entregar isso. Mas então isso me leva ao ponto que eu queria dizer com relação à questão do delivery, que pensa um pouco fora da caixa, só além da questão do Rappi ou do iFood, que é justamente você pensar, por exemplo, essa ideia do Goomergo e das vendas pelo WhatsApp, entendeu? Até no delivery dá pra se diferenciar, né? Como a gente viu aqui o cara outro dia que mandou aquele coco mamã lá. Sim. Certo? Que veio a embalagem impecável, tudo sim. delivery, veio uma lembrancinha. Sim. Então, agora eu não sei, agora deve ter ficado bem baixo mesmo, mas enfim. O Afonso estava falando, até no delivery dá para você se diferenciar, tá? Então, aqui outro dia, por exemplo, eu entrei lá no delivery, estava cansado, com fome, queria pedir um jantar, e aí eu vi ali um cara que estava vendendo macarrão. Eu falei, bom, sei lá, é uma empresa nova, vamos provar, né? Não tem muitas opções aqui em volta, eu falei, mas vamos provar. Gente, vocês precisam ver como é que veio. A embalagem que o cara fez com o macarrão, assim, a embalagem toda cheia de uma... Era tipo, tinha uma arte, assim, na embalagem, super bonita. Daí veio um cartão falando, tipo, obrigada, se quiser você pode tirar foto, marcar o nosso Instagram, não sei o quê, sabe assim? Veio daí uma lembrancinha, ele mandou o lencinho pra gente lavar a mão. O que mais que ele mandou? Os guardanapos todos decorados. Os guardanapos decorados, e eu acho que ele mandou um chocolate. Sim. E aí ele mandou uns chocolatinhos, assim, porque imagina, depois provavelmente você comeu ali aquele macarrão e ficou faltando doce, entendeu? E aí ele já mandou ali 2 pedacinhos de chocolate pequenininho, não sei o quê. Pronto, gente, ele já entregou muito mais do que o delivery aqui do japonês que eu faço de vez em quando, que o cara chega aqui com uma sacola, me larga a sacola aí e fala, tá aí a comida pra você, tipo, é isso aí, entendeu? Então, pensa que... Pois, aí eu até tirei a foto, postei e não sei o que, sabe assim, eu fiquei bem impressionada, porque eu não tava esperando isso de um delivery. Então, de novo, mesmo no delivery, tenta ver como que você pode criar uma experiência para o seu cliente, como que você pode surpreender o seu cliente na hora que ele vai receber esse seu produto, tá? E aí, aqui a gente vai para a nossa quinta estratégia, que são as vendas nas redes sociais, tá? Gente, essa é super importante que você cuide das suas redes sociais, especialmente hoje em dia, porque é ali que você vai conseguir atingir um público muito grande. Nossa, a quantidade de gente que vai passar pelo seu perfil, que não sei o que o tamanho do alcance que você pode ter ali nas redes sociais é enorme, entendeu? Então eu acho que realmente é algo a se cuidar, é algo assim para você olhar com carinho, tá? Existem algumas formas de você fazer, enfim, de você se divulgar na rede social. Eu já contei para vocês em um post semana passada algumas dicas, tá? Deixa eu só tomar uma água, peraí que tá ficando... O que a Ingrid falou? O italiano te conquistou. A comida italiana. Meu marido aqui, ó, me conquistou. Né, amor? Verdade. E a Ilma tá anotando tudo. Muito bem, Ilma. Que bom que você gostou da ideia dos kits. Eu acho que especialmente para hoje em dia vai cair muito bem, tá? Os kits.
Mas enfim, gente, voltando para a rede social, tá? A rede social, você tem a opção de fazer anúncios, tá? Até você pode... só que para isso, só um primeiro detalhe, para você fazer o anúncio, você precisa ter uma conta profissional. Isso é super fácil de você alterar. Você entra nas configurações lá, por exemplo, do seu Instagram e você altera para uma conta profissional, que aí você vai ter mais possibilidades do que você pode fazer dentro do seu Instagram do que uma conta pessoal, tá? Mas enfim, uma das possibilidades é você fazer os anúncios, tá? Não necessariamente você precisa fazer eles sempre, mas pensa o seguinte, nas datas comemorativas, às vezes quando você fala lá, eu vou começar a anunciar 2, 3 semanas antes, você já pegar e você anuncia ali para os seus clientes normais, você pode mandar por e-mail, você pode mandar nas listas de transmissão do WhatsApp, enfim, mas você também pode fazer na sua rede social, tá? Inclusive, você pode fazer esses anúncios, eles não custam tão caro assim, você consegue fazer anúncio pagando tipo R$10 por dia, mais ou menos, e você pode rodar por uma semana, 2 semanas, às vezes só assim num período daquele foco mesmo, sei lá, para aquela data, alguma coisa assim, tá? Que isso você realmente vai conseguir atingir muitas pessoas. E dá para direcionar muito bem, né? Exato. A região da cidade onde você quer que as pessoas vejam. Exatamente. E aí isso que é o bom dos anúncios na rede social, que é o que o Afonso estava falando. O bom é que você consegue direcionar muito bem para quem você quer que ele entregue aquele anúncio. Então você determina a cidade, o bairro, a região onde está essa pessoa, entendeu? Então é muito bom, porque às vezes, por exemplo, às vezes você mora numa cidade que é um pouco menor, e aí às vezes você pode falar, poxa, mas é um pouco assim, era um pouco menor, então tá um pouco limitado quem eu consigo atingir. Gente, pensa um pouco assim na região. Então, onde você está, as pequenas cidades que estão em volta, anuncia nessa região toda, você já aumentou muito mais ali o seu potencial de clientes. Eu vou só contar para vocês uma coisa, tá? Bom, eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu moro em Londres, tá? Eu estava no meu Instagram outro dia, e eu estava aqui sentada, fuçando o meu Instagram, eis que me aparece um anúncio em português, tá? Não em inglês, em português, de uma moça que faz brigadeiro aqui em Londres. Aí, eu vi várias vezes esse anúncio. E aí eu participo de um outro grupo que tem um monte de brasileira, e aí mais uma pegou e postou lá, gente, vocês viram esse anúncio dessa moça que faz brigadeiro, não sei o que, apareceu aqui pra mim. Aí a outra, apareceu aqui pra mim também, apareceu aqui pra mim também. Aí uma já falou, eu comprei, não sei o que, é muito bom, etc. Pronto, já tá todo mundo comprando, entendeu? Então, o que ela fez ali? Ela entrou na rede social dela, montou o anúncio, colocou eu quero as pessoas que moram em Londres. Eu não sei se ela chegou a colocar o bairro, tá? Mas ela definiu muito bem o público. Porque a rede social, no final das contas, ela sabe que eu sou brasileira, que eu falo português, que etc. Então ela deve ter colocado ali pessoas que falam português, ou que tem link com o Brasil, ou sei lá, eu que moro em Londres, blá blá blá. Pronto. Ela atingiu o público dela em cheio, entendeu? Eu sei que assim, essa questão dos anúncios não é tão fácil assim, você tem que estudar um pouco para poder entender direito como é que funciona, etc. Mas pode ser uma coisa que vale a pena, tá? Para algumas horas específicas ali para você dar um boost, tá? Um outro ponto com relação à rede social que é muito importante é que você tem que pensar que na rede social as pessoas estão ali e elas interagem com pessoas. Então, gente, uma dica que eu queria dar, assim, que realmente eu acho que pode mudar o jogo para vocês na rede social, é que não adianta você sempre só querer colocar a foto do produto, tá? Entregue algo a mais ali, tipo, mostra um pouco do seu rostinho, mostra quem você é, mostra os seus bastidores, porque pensa assim, eu sou a cliente, tá? E aí eu vou começar a seguir esse perfil de doces, certo? Não necessariamente todo dia eu quero ficar recebendo ali, agora de repente eu não quero comprar, tá? No futuro eu vou querer, mas agora nesse momento eu não tô muito afim de comprar. Não necessariamente eu vou querer ficar recebendo aquela foto do produto tipo assim, compra, 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 entendeu? Então é legal que
você ofereça algumas outras coisas, porque aí de repente, sei lá, às vezes você fala os bastidores, eu falo assim, nossa, olha que legal, né, como é a produção desse doce, ou como os bastidores ali, sei lá, como é a cozinha, ou como é o dia a dia, ou conta uma curiosidade, enfim, alguma coisa desse gênero, porque aí eu começo a seguir essa pessoa, não só pelo produto, mas porque eu gosto do conteúdo dela. E aí o que acontece? Eu vou seguindo, eu vou curtindo ali tudo que ela faz, porque aquilo é interessante, é legal, é gostoso. Quando eu quiser comprar o doce, é meio que naturalmente eu vou falar, aquela pessoa lá, é com ela que eu vou comprar, entendeu? Então, aí a venda, ela acaba sendo como uma consequência, tá? E isso é uma coisa que é importante, gente. É óbvio que isso não quer dizer que você não vai fazer o seu post falando compra aqui o meu doce, você vai. Só que no meio disso você vai mesclando com outras coisas. Aliás, semana passada eu coloquei lá no meu Instagram, vocês podem olhar para vocês se prepararem agora para maio. Eu coloquei 31 dias de conteúdo com ideia do que você pode postar a cada dia no seu feed, para que você comece a treinar assim e comece a testar outros formatos, outros tipos de postagem que não só o produto. Então eu já dei várias ideias lá para vocês, hein? Vai lá, salva o post e aí vai começando a testar algumas coisinhas, ver como é que funciona agora para o mês de maio, eu acho que fica legal. A Del falou, queria ter coragem de aparecer nos stories, não consigo. Um dia eu vou ter coragem. Pois é. Eu também não gostava muito, não. Eu tô aqui até fazendo uma live agora. Tô aqui, sei lá, 1 hora e tanto olhando para uma câmera. Gente, eu achava muito difícil também esse negócio de ter que ficar olhando para a câmera. E eu vou confessar que, na verdade, olha, até uns 5 minutos antes de entrar aqui, eu tava bem nervosa, não tava, meu bem? Opa! Toda vez! Mas olha, posso te falar uma coisa? Começa aos poucos, sabe? Começa postando no feed, de repente, um pouco da sua... Posta uma foto. Aí, de repente, eu particularmente acho mais fácil você começar treinando pelos stories, até porque 24 horas depois eles sumiram, entendeu? Não é um vídeo que vai estar lá, tipo, eternizado ali pela eternidade, entendeu? Então, eu começaria pelos stories devagarzinho, posta ali alguma coisinha, vai treinando. E aí, eu vou te falar, eu também fico às vezes gravando meus stories várias vezes, até acertar, falar, esse aqui é. E eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Porque eu já vi muita gente grande também que até hoje fica lá gravando 500 mil stories até falar, esse é o cara que eu vou postar. Entendeu? Mas, gente, começa alguma coisa mais tranquila, sabe? De repente conta ali um pouquinho do seu dia a dia ou começa aos poucos. E aí, com certeza, você vai se acostumando com a câmera, você vai se acostumando em aparecer, e aí esse medo, né, essa vergonha, ela vai perdendo, ela vai sumindo, e isso realmente eu acho que vai ser transformador para o seu negócio. Então, pensa isso, tá? Humaniza o seu perfil. Eu acho que você vai conseguir pessoas que realmente vão estar ali porque elas gostam do seu conteúdo e a venda acaba sendo uma consequência, tá? Mas agora, daí também pensando na rede social, uma outra questão, tá? É que você pode, ali na sua bio, ali na sua descrição, você pode colocar um link para o seu WhatsApp, um e-mail de contato. Se você tem, sei lá, um e-commerce, alguma coisa assim, você já pode colocar ali também esse seu site, tá? Você pode, o Gumergo que eu falei agora há pouco, você pode inclusive colocar o link ali, que daí a pessoa clica no link, abre o seu cardápio e daí ela cai para o seu WhatsApp, não é isso, meu bem? Ela cai para o seu WhatsApp e aí ela já faz o pedido, certo? Então você vê aqui como essas estratégias todas, elas começam a se conectar uma com a outra, certo? Nessa venda ali que você pode fazer pelas suas redes sociais, entra de novo aqueles kits de festa, que atualmente é a melhor solução para os clientes, porque no final das contas, ok, a gente não pode fazer grandes comemorações, mas tem gente fazendo aniversário todo dia. Pelo menos aqui, um bolinho que eu vou querer fazer eu e meu marido, entendeu? Uns docinhos, alguma coisa assim. Agora vai ser Dia das Mães, pega um kit ali, eu vou comprar um kit e vou mandar lá para minha mãe, entendeu?
Então é só isso, que aí de novo entra naquela questão, monta esses seus kits numa parceria, que de repente você já tem o doce, o bolo, as flores, você pode ter vários tipos, né? Um é só doce e bolo, um é doce, bolo e flor, um é doce, bolo, flor e espumante, certo? A única questão aqui é que você só deixe muito claro com quanto tempo de antecedência o seu cliente tem que fazer esse seu pedido, se é uma coisa que você já tem pronta ali, é pronta entrega, ou não, se ele precisa fazer o pedido com 2 dias de antecedência, etc. E a única coisa é que você tenha pelo menos as embalagens, essas massas já meio que prontas, sabe assim? Você também tem que daí só se organizar para esses pedidos que entram meio de última hora. E, gente, aí eu acho que você também vai conseguir vender bem mais, sabe? Principalmente para essa época agora que tá difícil mesmo. Entendeu? Faça caixas de presente. Caixa de presente é excelente, porque na verdade, se eu vender só o meu doce, eu tenho uma margem assim. A hora que eu coloco, sei lá, 20 doces dentro de uma caixa bacana, etc., você já consegue ter uma margem muito maior em cima dela, porque a pessoa vê um valor muito maior naquilo também, entendeu? Então, realmente vale a pena fazer esses kits presenteáveis, certo? E daí também você pode ter ali a opção que eu tinha dito antes na questão do delivery, de repente você só ter umas opções menores ali de entrega se a pessoa quiser para o consumo próprio dela, tá? Existe uma outra opção dentro do Instagram que eu não falo muito porque eu sei que ela é um pouco mais complexa de ser feita, mas existe a opção de você também abrir uma loja dentro do seu Instagram. Mas nisso me parece, você precisa ter CNPJ e etc. Você já está um pouco mais formalizado. Nesse ponto você precisa estar um pouco mais formalizada, tem que meio que passar por um processo do Instagram aprovar a loja, etc. É um pouquinho mais complicado, por isso que eu não falo muito disso, mas pelo menos eu queria falar para vocês que existe essa possibilidade também, tá? Enfim, gente, deu para entender tudo até aqui? Fez sentido para vocês? Me contem aqui. Então, gente, eu só vou recapitular rapidinho uma última vez, porque agora a gente tá aqui chegando ao fim, certo? Mas para quem entrou aqui que perdeu o começo, então eu falei para vocês que vocês precisam se conhecer primeiro, conhecer o seu produto primeiro, para daí poder sair para vender. Então eu falei que vocês, o ideal, principalmente para quem está começando, é que escolha um produto para focar. Depois você pode aumentar, né, as opções do que você entrega, que você então defina essa sua linha, porque mesmo dentro desse um produto, se eu vou fazer bolo de pasta americana, sei lá, aqui um exemplo, eu vou ter vários sabores, né, eu não vou ter um sabor só, mas o meu foco é bolo de pasta americana, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Então define esse um produto que você vai começar focando, defina a sua linha, faça o seu cardápio com o seu preço, tire fotos bonitas e aí aqui você já sabe o que você vai oferecer para o seu cliente. Depois, conheça o seu mercado, conheça o seu cliente, quem é o seu cliente ideal, onde ele está, certo? Quem são os seus concorrentes, o que é que eles estão fazendo, e aí aqui você já sabe para quem você vai vender. E aí depois, então, nisso você já vai se conhecer, você já vai conseguir definir o seu diferencial, o que é que você vai entregar a mais para o seu cliente. Lembrando que você não deve focar no produto, mas sim na experiência que você está entregando para o seu cliente. E aí aqui você tem o porquê que o cliente precisa comprar de você e não dos outros, certo? E aí com tudo isso definido, você já está pronta para começar a vender e aí você pode começar a focar nas suas estratégias de vendas. Que eu falei de você ter uma degustação estratégica, então de você pensar muito bem ali como que você vai apresentar essa sua degustação, uma degustação que se venda sozinha, mas que também seja uma experiência para o cliente, aonde que você oferece ela, como você oferece ela e para quem você oferece ela, que não é só sair por aí distribuindo doce para Deus e o mundo, porque não é bem por aí, você precisa entregar a degustação para o seu cliente ideal, para o cliente potencial, né, que tem grandes chances de querer fechar com você. Com isso, você pode fazer parcerias,
certo? Porque nada melhor do que o boca a boca. Então, você faz parcerias com outros fornecedores do seu mercado. Então, por exemplo, salões de beleza, fotógrafos, espaços, assessoras, ou, por exemplo, lojas, ou até aqui eu falei, você pode se juntar com uma concorrente que faça algo que você não faz e vocês podem fazer uma parceria e entregar uma coisa, um serviço ali completo para o seu cliente. Você pode mandar essas suas degustações para alguns desses seus parceiros para que eles possam entregar esse seu doce para o seu cliente. E aí essa estratégia é duplamente boa, porque você tem o boca a boca, você tem o aval de alguém ali falando bem do seu produto e você já tem o produto na boca do cliente. Pacote completo, esse cliente ele vem praticamente fechado quando ele entra em contato com você, tá? Depois disso, eu falei para vocês pensarem nas datas comemorativas e para vocês anotarem ali todas as datas comemorativas do ano, definir quais que vocês querem focar, certo? Anotar na sua agenda quando que você precisa começar a focar naquilo e se preparar, porque elas são extremamente boas para a gente aumentar as nossas vendas ali em certas épocas do ano. E aí, eu falei para vocês que vocês podem fazer também o delivery, que especialmente atualmente com a situação, né, que a gente está vivendo, o delivery vai muito bem. Travou. Ixi, travou de novo? Travou de novo, gente? Travou. Desconectado, reconectando-se. Travou. Fala aí, gente, se ainda continua travado. Em que parte será que travou? Aqui falou reconexão bem-sucedida. Travou, gente? Voltou? Voltou. Aqui pra mim não voltou ainda, não. Voltou, gente? Me conta aqui se voltou. Eu acabei de ver que travou. Eu não sei nem em que parte que travou. Voltou ou não voltou? Voltou. Bom, eu não consigo... Ah, voltou. Agora aqui tá. Então, ótimo. Bom, então, eu acho que parou na hora que eu tava falando do delivery, né? Eu ia começar a falar do delivery, certo? Sim. Então tá. Bom, então daí a nossa quarta estratégia, que é o delivery, que é ótimo para os tempos atuais, onde as pessoas não podem fazer grandes comemorações, então que você pense nos kits ali de tipo mini festa, assim, onde você já entrega o doce, o bolo, a bebida, as flores, etc. Uma pequena solução ali, uma solução completa para pequenas comemorações, certo? Que você pode mandar para casa do seu cliente, ele mesmo pode organizar ali. Só pensa o seguinte, tá? Agora que eu acabei de pensar nessa questão do kit, às vezes vale a pena, se você, por exemplo, você já pode inclusive incluir nesse seu kit, se ele quiser, óbvio que por, né, um acréscimo no preço, você já pode incluir, por exemplo, os pratinhos, os guardanapinhos, os talheres descartáveis, esse tipo de coisa, entendeu? Pensa realmente numa solução completa. Tipo, olha, vai ser o aniversário aqui do Afonso. Certo? Só sou eu e meu marido. Poxa, mas eu queria pedir ali uns docinhos e um bolo pequenininho. Pô, legal, de repente você já manda o bolinho, os docinhos, um pratinho para 2 pessoas, sei lá, entendeu? Você pode ter o kit mais simples, mas você pode ir incrementando os seus kits com todas essas coisas. E aí, obviamente, o preço vai subindo, o cliente escolhe o que ele quer, entendeu? Mas é de novo você pensando na experiência do cliente, você pensando em solucionar o problema dele e ele precisar, e ele ter que pensar o menos possível, entendeu? E aí eu falei para vocês pensarem, além dos aplicativos só de delivery, tipo o iFood e o Rappi, então, por exemplo, pensar em, de repente, fazer as suas vendas por WhatsApp, em usar o Gumergo, porque ali você já tem o seu cardápio online e ele já direciona essa venda para o WhatsApp, e daí você mesma que tem que tomar conta da questão do delivery, correto? Daí eu falei, por último, para vocês, então, focarem nas redes sociais, onde vocês conseguem divulgar o seu produto para um público muito maior. Isso vocês podem fazer através de anúncios, onde vocês conseguem definir muito bem esse seu público e a área, etc. Ou mesmo onde você vai colocar o seu link do Gumergo,
que leva para o cardápio, que leva para o seu WhatsApp, ou só o link direto para o seu WhatsApp, ou um e-mail de contato, ou se você tiver uma loja online, você vai colocar ali o link da sua loja online, enfim. Então você também pode fazer as vendas dessa forma nas redes sociais. E aí, de novo, aqui você pode oferecer caixas de presentes, porque você consegue agregar valor no seu produto e você, né, consegue ter uma margem maior, os kits, ou mesmo coisas para consumo pessoal um pouco menorzinhas. Bom, gente, é isso. E aí aqui você já está preparado, você já se conhece, você já tem a estratégia. O ideal é que você misture elas e aí ao decorrer do ano você vai adaptando, né? Uma hora você tem mais, outras você tem menos de cada uma delas. Mas como eu te falei, no final elas são todas interligadas e eu tenho certeza que as suas vendas vão ser um sucesso. Agora me contem se vocês gostaram, se tá fazendo sentido, se vocês têm mais alguma dúvida. Se quiser, mandem aqui nos comentários para mim, porque senão eu acho que agora a gente vai começar a fechar, certo, meu bem? Exatamente. Eu não sei se tá travado, porque aqui para mim tá travado. Não, aqui tá rodando bem. Tá rodando bem? Tá rodando certinho. Então tá bom, gente. Eu estou clareando. Acho que eu estou chegando muito perto da luz. É que eu tenho 2 holofotes enormes aqui em cima de mim. E eu acho que se eu chego muito perto para ler o que está aqui no computador, eu acho que estoura o branco. Ai, que bom. Aqui a Ingrid falou muito bom te ouvir. Gostei muito. Que bom. Gente, eu queria agradecer quem ficou aqui na live com a gente até agora. Eu sei que aí no Brasil... O que a Elma quis dizer é que você estava clareando para ela. Ah, Clareando as ideias. clareando as ideias. Ah, muito bem, Ilma. Ai, que bom, Ilma. Eu fico muito feliz em poder te ajudar. Fico muito contente. Fiquei muito contente com as mensagens que você me mandou outro dia também. Tô torcendo muito. Eu gosto muito quando vocês me mandam essas mensagens por DM, porque é muito gostoso saber assim que a gente tá conseguindo ajudar, que, enfim, ver vocês aplicando as coisas e dando certo, né? Isso é muito gostoso, gente. Eu fico muito, muito contente e eu realmente torço muito pelo sucesso de todas vocês. Já vamos validar com elas a ideia de fazer as lives de terça-feira às 7h30. Sim, isso é uma coisa. Pois é. A gente está fazendo esse teste, porque normalmente eu estava fazendo as lives de manhã, né? O que vocês acham? Vocês preferem as lives de manhã ou vocês preferem as lives de noite? Porque eu tô achando que de noite, às vezes, não sei, pelo menos aqui tá me parecendo um pouco melhor. Talvez vocês já estejam um pouco mais tranquilos, etc. O que vocês acham da gente fazer as lives de terças-feiras às 19h30? É bom ou seria melhor se elas fossem feitas de manhã? Me conta aqui nos comentários. Mas enfim, é isso, linda, obrigada. Me ajudando muito. Ai, gente, é um prazer poder ajudar. Então, eu acho que me pareceu um bom horário agora, às 7h30 do Brasil, né? 7h30 do Brasil. Aqui já são 1h da manhã, gente. Mas enfim, né? Bom, então tá bom, gente. Travou de novo? Não. Não? Então tá. Noite. Ok. Também me parece que a noite me parece um pouco mais tranquilo pra gente focar, né? Porque aí também já foi as coisas do dia, a gente já tá em casa, já consegue bater esse papo aqui. Enfim, então tá, eu acho que a gente vai pensar nisso, né, amor? Terça-feira, 7h30, estaremos aqui de volta. Então, nesse mesmo, como é que é? Bate-horário. Bate-canal. Nesse mesmo bate-canal, terça-feira que vem. Eu espero vocês, vamos ver daí o que vai ser a live da semana que vem. Aqui falou à noite também. Beleza. Então, legal, gente. À noite é melhor. Ok, então eu já entendi que faremos à noite. Então, gente, terça-feira que vem a gente se encontra de novo às 7h30. Eu queria muito agradecer todo mundo que ficou aqui na live com a gente, né, comigo aqui, com o Afonso.
Queria também agradecer, se você que está assistindo agora depois, essa live que ficou gravada, eu espero também que você tenha gostado e que você tenha conseguido tirar várias das suas dúvidas. E a gente daí, então, terça-feira que vem a gente está de volta. Vamos então focar nessas estratégias e vamos vender muito. E eu desejo muito sucesso para todas vocês. Um beijo! Agora eu preciso fechar. Tchau! Tá gravando? Tira uma foto.